Olá pessoal, então nossa mentoria está fluindo, já estamos aqui na 7ª aula desse terceiro módulo da nossa mentoria Audita Condomínio e nessa aula você que está nos acompanhando, você que está inscrito na nossa mentoria, você que busca então ter sucesso dentro dessa carreira de auditor condominial, o instrumento básico de trabalho é a pasta de prestação de contas, afinal é nela que a gente vai depois aplicar todas as técnicas de auditoria e verificação das técnicas de auditoria para avaliar as contas da gestão condominial. E nessa aula então você vai acompanhar como uma pasta deve ser corretamente organizada, quais são as seções que ela deve ter, todos os documentos comprobatórios, então toda a parte de anexos, toda a parte de extratos, relatórios financeiros. Então acompanhe agora nessa aula para entender essa dinâmica das pastas de prestação de contas do condomínio. A pasta de prestação de contas é um instrumento gerencial que deve ser aí emitido mês a mês para facilitar a aprovação da conta depois na assembleia de final de ano. Então você vai emitir, quem vai emitir vai ser a contabilidade, vai emitir uma pasta de prestação de contas, uma pasta como esta, com os documentos, notas fiscais, os gastos, tudo certinho. E eu vou estar falando aqui o que uma pasta de prestação de contas deve conter para que seja tranquilo, para que seja transparente, para que a sua gestão tenha clareza perante os condôminos. Hoje, com a tecnologia, essa pasta ela pode ser física, como também pode ser digital, em formato de PDF. No entanto, as pastas elas devem seguir uma lógica e ter uma certa ordem. Então, o que deve conter uma pasta de prestação de contas? Inicialmente, uma capa, que identifique o nome do condomínio e ao mês a qual ela se refere. Depois, temos que ter um campo para o parecer do conselho. Isso é muito importante porque é ali que os conselheiros vão colocar suas observações, ou se tiver alguma pendência, eles vão estar nesse campo, nessa página, do parecer do conselho. Depois, os relatórios financeiros. Que relatórios são estes? Um fluxo de caixa, um balancete com entrada e saída, relatórios de previsto e realizado, relatório de inadimplência. Então, são relatórios gerenciais para nortear a análise das contas pelos conselheiros e também ser acessível aos condôminos que queiram verificar a posição financeira do condomínio. Não basta apenas ter esses relatórios, é interessante que se tenha os documentos que deram origem a esses relatórios. Que documentos são esses? Os extratos, os documentos de comprovação dos gastos, e aí nós estamos falando de notas fiscais, recibos devem ser evitados, então as notas fiscais, os comprovantes de pagamento, então tem que estar tudo certinho ali para não restar dúvidas sobre a gestão. Também pode ter e deve ter nessa pasta de prestação de contas uma seção de anexos. O que seriam esses anexos? Você colocar nessa seção alguns contratos, colocar, por exemplo, alguns orçamentos que você tomou no mercado antes de contratar um serviço, colocar ali algum aviso, então alguns documentos que não são necessariamente uma comprovação de contas, mas que podem esclarecer os fatos ocorridos no decorrer daquele mês, por exemplo, uma pólice de seguro ou um aviso de sinistro. Então, esses são típicos de documentos anexos. Isso vai facilitar então a compreensão de quem está analisando as pastas, ou seja, os conselheiros e o condômino interessado. As pastas de prestação de contas, ela é então um instrumento essencial, legal, deve ser depois armazenada com cuidado num ambiente do condomínio que não tenha ali umidades, que seja organizado para consultas futuras, Então é
é interessante que se tenha depois depositado no condomínio, ou ela pode ficar também sob a tutela da administradora, mas que ela tenha um estado de conservação, né? Porque esse é o histórico do condomínio. E aí, se futuramente alguém levantar algum questionamento sobre a probidade da gestão, basta verificar as pastas e consultar as pastas. Ok, pessoal? Então eu vou estar deixando também nessa aula um modelo, né, de uma pasta de prestação de contas e também alguns materiais complementares para você depois se aprofundar e organizar ali a sua pasta de prestação de contas. Essas sessões, elas são básicas, né? Então verifique se a sua administradora está então emitindo a pasta de uma forma completa, no mínimo contendo esses itens. Também se faz necessário registrar que essas pastas de prestação de contas, elas têm que ser emitidas assim que encerra-se um mês. É comum algumas administradoras atrasarem muito. O que é atrasar muito? Atrasar 1 ou 2 meses ou até 3 meses para entregar as pastas de prestação de contas no condomínio. Essas pastas depois, ao serem avaliadas pelo conselho, já se passou muito tempo e aí alguns questionamentos podem surgir porque eles não lembram mais de alguns fatos. Então é interessante você sim cobrar aí a administradora. Inclusive é interessante que se tenha já uma cláusula contratual de qual tempo, né, que a administradora deve apresentar essa pasta de prestação de conta após o encerramento do mês. Nós orientamos que a pasta de prestação de contas ela deve estar disponível no condomínio na forma digital ou na forma física em até 15 dias após o encerramento do mês, ok? Então você viu nessa aula sobre a pasta de prestação de contas. Vamos então nessa jornada caminhando aí para a nossa 8ª aula.